Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas sobre filosofia. No nosso primeiro encontro nós tratamos do princípio da filosofia, falamos um pouquinho do Tales de Mileto, tratando de alguns filósofos pré-socráticos. Para dar sequência à nossa fala, ao nosso entretenimento, eu pretendo trazer aqui um pouco do pensamento, um pouco da fala, da filosofia do Parmênides de Eleia e do Heráclito de Éfeso. Vamos iniciar com o pensamento de Parmênides, um dos principais pensadores e fundadores da escola chamada Escola de Eleia, ou seja, a escola eleática. Parmênides nasce na Grécia, por volta, não há uma data precisa da sua vida em si. Entre 540 a 470 a.C. foi seu período de vida. Parmênides ele traz uma concepção um pouco diferente do que era pensado naquele momento pelos filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos eles estavam envolvidos muito com a questão da física, a questão da natureza, a questão do movimento, toda essa questão que envolvia a vida prática, a questão da origem. Vem como um novo pensamento, ele traz para o pensamento filosófico a questão da metafísica. Ele nos mostra uma nova metodologia e um novo objeto de ser, um novo objeto de pensar, um novo objeto de conhecimento. Ele traz a metafísica e a questão da ontologia, ou seja, o estudo do ser. Que ser é este? Que ser que Parmênides está tentando nos dizer, que Parmênides está tentando nos apresentar? Ele traz este ser, o ser das coisas, o ser de todas as coisas, que ele vai denominar de entes, né? O ente seria a coisa, mas a coisa em si. Como chegar a essa coisa? Como chegar a esse ser de todas as coisas? Aí Parmênides ele nos traz também, ele nos apresenta o conceito de nous. O que seria o nous? Nous seria a mente, seria a forma de pensar, mas precisamente a questão da mente, do mentalizar. Para tanto, na sua obra, uma das obras principais do Parmênides, que ele traz em forma de poesia, denominada da natureza, ele nos apresenta a questão para o entendimento, a busca a partir de duas vias, a via da verdade e a via da opinião. O que seria, então, essas vias? A via da verdade, ela nos apresenta, seria a via do ser, ou a via do que é, ou seja, a via do que é e não é, ou é uma coisa ou não é. Para tanto, como podemos entender essa via, a via da verdade, ela só é concebida, ela só pode ser alcançada, entendida a partir do nous, ou seja, a partir da mente, que irá ao encontro do ente, ou seja, o ser da coisa. Por outro lado, o Parmênides ele traz uma outra concepção, que seria a via da opinião. O que seria a via da opinião? Para o Parmênides, seria a via daquilo que é e não é ao mesmo tempo, ou seja, a via do não ser. Enquanto a via da verdade é a via do ser, do uno, do imutável, do imóvel, do homogêneo, a via da opinião seria a via das sensações, a via das coisas. Que coisas? As coisas perecíveis, as coisas que nós percebemos através dos sentidos, ou seja, a via da sensação, a via da opinião, das coisas que não são perecíveis no pensamento parmenidiano. O ser, segundo Parmênides, ele seria uno, imóvel, como eu já disse, e seria o que? Indivisível, né? O contínuo e todo. A via da opinião, vamos trazer uma questão mais intelectualizada da coisa, o Parmênides vai chamar de doxa. O que seria a doxa? Não seria nada mais, nada menos que a opinião, e que seria a via dos mortais, ou seja, aquilo que todos nós, que todas as pessoas têm as condições, têm a possibilidade de fazer, de demonstrar, de apresentar, ou seja, é aquela via que não leva a lugar nenhum, ou seja, não leva a lugar nenhum, não leva ao conhecimento, porque ela terá início e fim no mundo sensível, no mundo das coisas, no mundo dos mortais, enquanto que a via da verdade, a via do ser, ela só poderia ser alcançada a partir da
das formas, a partir das ideias, que no futuro o Platão e o Aristóteles irá dar um prosseguimento, irá dar um direcionamento a este problema que o Parmênides está criando agora, e que o Heráclito irá reforçar o problema criado pelo Parmênides. Enquanto o Parmênides ele trata da questão do ser enquanto uno, indivisível, perecível, estático, que é estático somente na questão da via da verdade, mas na via da opinião, o ser ele permanece no seu devir, no seu movimento, como o pensamento heraclitiano irá defender. Heráclito de Éfeso, o outro pensador a qual nós estamos nos referindo, que ele tem um pensamento oposto em certa forma, em certa concepção, principalmente na questão metodológica e no objeto de estudo. Para o Heráclito, ele vive no período de 544 a 484, mais ou menos, não há uma data precisa também, da vida do Heráclito. Como estava dizendo, o Heráclito ele tem um pensamento, tem uma forma de entendimento divergente, ou seja, antagônica à forma defendida, à forma entendida pelo Parmênides. Enquanto o Parmênides ele defende um ser uno, um ser indivisível, ou seja, a estaticidade do ser enquanto forma, enquanto ideia, o Heráclito ele vai defender a questão do movimento. Para isso ele traz o conceito de devir. Tudo é movimento, tudo está no devir, tudo está na transformação. Seja lá no campo das ideias, seja lá no campo das sensações. Para o Heráclito, o movimento ele é constante, ele é parte do ser, ele é parte do ente. E ele entende, ele tem uma forma de entender essa questão do movimento. Para justificar o movimento, ele defende o conceito de guerra como sendo o pai de todas essas coisas, ou seja, a guerra seria o pai de todas as coisas. Que coisas? Do ser, do ente, de tudo aquilo que nos envolve, de tudo aquilo que nós percebemos e daquilo que está no campo das ideias. Ou seja, que guerra seria esta? Seria a guerra dos contrários. Tudo ocorre a partir da luta, a partir das divergências entre os contrários. Ou seja, o seco e o molhado, o quente e o frio, o novo e o velho, e assim sucessivamente. Dentro dessa guerra, desse conflito entre um lado positivo, um lado negativo, um lado do é, um lado do não é, surge uma nova concepção, surge um novo ser, uma nova visão, segundo o pensamento do Heráclito. Daí ele vai defender também a questão do sófon. O que seria o sófon? Seria o sábio, que para o Heráclito, o sábio ele seria uno, seria sempre uno, seria sempre ele. Mas como esse sábio? Não seria o sábio do sujeito, do homem, do saber, mas seria o sábio enquanto o movimento que defende, o movimento que provoca, o movimento que vai fazer o entendimento, vai fazer a ideia, vai fazer a forma e vai dar um entendimento para esta ontologia defendido pelo Heráclito. Uma outra forma de compreender, no caso já seria a sua arqué, que seria o fogo, porque o fogo ele teria essa transição, essa capacidade de conceber as coisas, de entender as coisas de forma transigente, ou seja, de forma maleável, de forma iluminada, também podemos dizer desta maneira. E segundo o seu pensamento, segundo a sua forma de entender, segundo alguns a sua doxografia, tudo flui. Tudo é opinião. E essa opinião ela é de quem? Dos mortais. Tanto no campo das ideias, enquanto no campo das formas, a opinião não prevalece. A opinião só vai ser válida no campo dos mortais, no nosso cotidiano. Para tanto, o campo da via da verdade defendida lá pelo Parmênides, o Heráclito também ele a defende, ele a tem. E da mesma forma, no pensamento parmenidiano que Platão e Aristóteles irá se debruçar para resolver esse problema, Platão e Aristóteles terá mais um, ou seja, o problema herdado a partir do Heráclito. Ou seja, essa questão do movimento, essa questão da estaticidade do ser, o Platão ele vai defender e irá criar a questão lá do mundo das formas, do mundo das ideias, as formas perfeitas. E o mundo sensível, que seria o mundo da sensibilidade, o mundo das coisas que se destrói, das coisas que são corruptíveis, das coisas que têm começo e fim, certo? Então, gente, por hoje ficamos nestas questões. Vocês aguardem o próximo videoaula e
dá uma curtida, espalhe, divulgue o nosso trabalho, ok? E eu agradeço a todos.